Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2º do título 6º da Constituição. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada e imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Parágrafo 2º. As disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 3º. Nas referências: inciso 1º. A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estão compreendidos: a. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. B. As respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Segundo, a Estados entende-se considerado o Distrito Federal. Terceiro, a Tribunais de Contas estão incluídos Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como: inciso 1º. Ente da Federação, a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada município. Segundo, empresa controlada, sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação. Terceiro, empresa estatal dependente, empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Quarto, receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: a. Na União, os valores transferidos aos Estados e municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea A do inciso 1º e no inciso 2º do artigo 195, e no artigo 239 da Constituição. B. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. C. Na União, nos Estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social, e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Parágrafo 1º. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 2º. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 19. Parágrafo 3º. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Capítulo 2º. Do Planejamento. Seção 1ª. Do Plano Plurianual. Seção 2ª. Da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e, inciso 1º, disporá também sobre: a. Equilíbrio entre receitas e despesas. b. Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea B do inciso 2º deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31.
Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. F. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem, e para os dois seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda: inciso 1º, avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Segundo, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Terceiro, evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Quarto, avaliação da situação financeira e atuarial, a. dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, b. dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Quinto, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. Parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente. Seção 3ª. Da Lei Orçamentária Anual. Artigo 5º. O projeto de Lei Orçamentária Anual, elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Inciso 1º. Conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Segundo, será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Terceiro, conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada ao b. atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3º. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. Parágrafo 4º. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Parágrafo 5º. A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual, ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 6º. Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos. Artigo 7º. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Parágrafo 1º.
O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Parágrafo 2º. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Parágrafo 3º. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.